Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 29 de janeiro, sábado da terceira semana do Tempo Comum, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher quem pela primeira vez está nos encontrando no YouTube. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, ative notificações. E para o YouTube é muito importante algum comentário, né? Porque aí tudo que a gente faz aqui no canal, você acaba recebendo aí também, sendo notificado, tá bom? No seu celular, né? E assim a gente cresce junto, né? Na palavra, na meditação diária da palavra de Deus. O padre já quer avisar que amanhã, domingo, 8 da manhã, a gente transmite a Santa Missa do Preceito Dominical, para quem verdadeiramente está impedido de participar presencialmente da Santa Missa, quiser nos acompanhar, amanhã, domingo, 8 da manhã. Quem vai presidir a Santa Missa, essa missa, vai ser o Padre Murilo, tá bom? E você é convidado a nos acompanhar também. Vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus convida hoje os seus discípulos a uma travessia. Vamos para outra margem, vamos para o céu, vamos para a vida eterna. E para isso, você ouviu e entendeu. É preciso ter fé. Fé para as tempestades ao longo do caminho. Entre o que Deus me pede, entre o que Deus me mostra e onde eu estou agora, tem uma travessia que se dá dentro de um barco que, conforme vai andando, ou navegando melhor, né? Parece que esse barco vai se revelando frágil, instável. Esse barco somos nós. Quando a gente começa nossa caminhada, a gente olha para o barco que somos nós, e a gente fala: não, dá para atravessar assim. É lá pelas tantas que você fala: meu Deus, que canoa furada sou eu, estou fazendo água, a tempestade vai me engolir. E esse barco frágil, que ao longo do caminho, vai se mostrando frágil, também é uma imagem da igreja, da comunidade cristã, que lá no início da nossa conversão parece um Titanic, né? Titanic nem é um bom exemplo, que afundou, mas você entendeu. Parece um barco grande. Conforme você vai caminhando, convivendo, você vai vendo que às vezes é uma canoa que faz água. E aí vem o medo, a insegurança, a tempestade, a falta de luz, de direção no meio do mar. Tudo balança, não é isso? E aí vem uma outra experiência. Enquanto somos e estamos ansiosos e bravos, o nosso Deus parece que dorme. Jesus estava na parte de trás, só lá Deus sabe como ele conseguia dormir sobre um travesseiro. Isso aqui é a imagem da nossa vida. Isso aqui é a imagem do nosso crescimento espiritual. Isso aqui é por onde passa a nossa fidelidade a Deus ou não. Isso aqui é a imagem da igreja nos seus 2000 anos de história. Nós vamos percebendo que somos pequenos, frágeis e que Deus tem as suas demoras. Deus parece que dorme, não é? E para tudo isso, então, vai ser necessário fé. Fé para acordar a Deus. Fé para acordar Jesus, diz lá. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Que coragem, que fé de ir acordar Jesus, de falar com ele. Senhor, o senhor não se importa? É claro que ele se importa. Mas acontece que Deus não tem medo daquilo que eu tenho medo. Acontece que Deus não se apavora com aquilo que me apavora. E aqui o desafio da fé é que eu pense e sinta semelhante a Jesus. A ideia não é trazer Jesus para a minha euforia e para o meu desespero. A ideia é que eu vá em direção à paz e à serenidade de Jesus.
Jesus se levanta, ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E aí vai dar uma dura, né? Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O que eu entendo aqui? Que a fé lança fora o medo. E que Jesus às vezes me olha e te olha e diz assim: não era para você ter medo ainda, já era para esse medo ter passado. Ainda não tendes fé? Tarefinha de casa. Tarefinha de casa. Nós estamos aqui em Marcos, presta atenção no que o Pá está falando, por favor. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Tarefinha de casa. Você vai pegar Marcos, capítulo 4, versículo 34 e vai voltando até Marcos, capítulo 1, versículo 1. Por que Jesus cobrava? Vocês ainda não tendes fé, significa já era para ter fé, portanto não era para ser medroso como era no início. Pega aí na sua Bíblia então, Marcos capítulo 4, versículo 35 e agora volta e vai vendo quanta coisa Jesus já tinha feito, coisas que deveriam ter produzido neles fé, e Jesus então pergunta chateado: você ainda não tem fé depois de tudo isso? Como é que, meus irmãos, como é que ainda não temos fé? Olha, a gente já viveu tanto nessa vida, a gente já ouviu tanto, como é que a gente ainda é burro desse jeito? Como é que a gente ainda é pasmo desse jeito? Como é que a gente ainda é assustadinho desse jeito? Como é que a gente ainda é iludido desse jeito? Quanta coisa eu já vi, ouvi e vivi em mim mesmo, na história dos outros que estão ao meu redor. Como é que eu ainda tenho tanto medo? Como é que eu ainda não tenho fé? Jesus está perguntando, hein? Jesus está chateado com a nossa lerdeza. Jesus não disse: passemos para outra margem? Então possua a outra margem. Porque é na posse da outra margem que ele mostrou que vem a certeza de que, bom, a tempestade é grande, mas não pode me afundar, porque se me afundar eu não chego na outra margem. E ele disse: passemos para outra margem, então eu possuo a outra margem. Quando Deus dá a missão, Deus já dá a provisão. Quem obedece está debaixo da providência. Então eu não sei, mas esse barco vai chegar, porque ele falou: passemos para outra margem. Isso diminui o meu medo. Isso me deixa em paz com as perguntas que eu não tenho resposta, porque a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, convicção acerca de realidades que não se veem. Passemos para outra margem. E no meio do caminho, não percamos a fé nas tempestades, porque aquele que está conosco é capaz de silenciar o que nos apavora, o que nos afoga. E aí então, eles sentiram, termina o Evangelho, um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Quando é que o medo vai embora? Quando eu sei responder: quem é Jesus? Quem é este? Bendita tempestade que fez os discípulos conhecerem quem era o homem que dormia no barco deles, que fez os discípulos saberem quem era o homem que já tinha feito tudo o que você vai ler hoje, não é isso? De Marcos 4, do 35 para trás até o começo. Quem é esse homem que expulsou o demônio e ensinava? Eu não vou contar tudo que ele fez. Quem é esse homem? É na resposta de que esse homem não é bem só um homem, é o Senhor, inclusive dos mares e tempestades, que o medo vai embora, que a fé volta e que nós chegamos no céu, na outra margem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.